Olá, bom dia. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Espero que todos estejam bem. Uma pena não estarmos presencialmente, né? Ter, ter que ser assim virtualmente. E que bom que existe a tecnologia para aproximar, né? Eu me chamo Rafaela, sou brasileira, sou enfermeira, tenho doutorado na área de ciências da saúde e atualmente sou professora aqui na Universidade Federal de Pernambuco e trabalho na área de oncologia. Minha pesquisa foi na área de oncologia, minha área de atuação foi na oncologia. E quero, antes de tudo, agradecer à Universidade Francisco de Paula Santander pelo convite, né, em especial a professora Silvia, né, que a gente se conhece lá em Ribeirão Preto. Então, é um prazer, né, receber um convite dela e poder comparecer e participar desse evento, né, internacional de tanta magnitude. Espero um dia poder estar com vocês presencialmente, né? Será um prazer conhecer a Colômbia, é um país que eu não conheço e que eu só escuto falar bem, né? Desejo a vocês um excelente evento e que eu possa contribuir um pouquinho, né, com um pouco com a temática da enfermagem oncológica, que eu possa trazer para vocês alguns pontos, né, que venham a enriquecer e contribuir ainda mais para o trabalho de vocês, ainda enquanto estudante, futuramente enquanto profissionais da área de atuação. Quero agradecer novamente a Silvia, porque ela traduziu os slides para o espanhol, então isso vai ajudar, né, no entendimento de vocês. Eu vou estar apresentando em português e vocês vão acompanhar com os slides em espanhol. Coloco-me à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e a gente, no final da apresentação, tem os meus dados, vocês podem entrar em contato, tá? Então vamos lá, vou baixar a apresentação. Bom, o tema, né, da palestra, né, da temática que eu optei por trazer aqui para vocês, é intitulada Sobrevivência ao Câncer e seus atributos, né? Eu vou convidá-los a emergir dentro dessa, dessa temática, né? Que foi a minha temática que eu trabalhei durante o meu doutorado. É uma temática que eu tenho um apreço, que eu, ao longo do tempo de estudo, de pesquisa, eu consegui vivenciar, né, o quanto que é relevante e o quanto que também permanece necessário a gente estudar o grupo de pacientes que permanece nessa fase da sobrevivência ao câncer. É uma temática que vem sendo estudada em outros países há um bom tempo, principalmente nos países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos e o Canadá. Ele já vem estudando, né, desde o fim da década de 80, eles vêm estudando a temática da sobrevivência ao câncer. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, então creio que a gente precise aprofundar, entender, né, para poder a gente conduzir boas pesquisas e conseguir colocar na prática um cuidado de qualidade para os nossos pacientes. Então, quando a gente fala em sobrevivência ao câncer, o que chama a atenção é que, poxa, o câncer é uma doença que mata, né? É uma doença estigmatizada, né? Que é aquela que mata o indivíduo, onde o indivíduo, quando recebe a notícia de que ele tem o câncer, o paciente ele não fica bem, né? Então, quando a gente fala de sobrevivência, traz a ideia de que ele sobrevive a algo muito impactante, apesar de ser algo muito subjetivo, né? O paciente, ele tem o processo de interpretação dele se sentir ou não como um sobrevivente de uma doença.
Isso vai fazer mais sentido para vocês ao longo da apresentação. Mas eu quero convidá-los a entrar no universo daqueles que concluem um tratamento e inicia, quando retorna para casa, um processo de aprender a viver após o câncer, aprender a, a ressignificar e atribuir novos sentidos à sua vida, tá? Então, a gente vai estar falando de alguns conceitos nessa perspectiva. Então, quando a gente fala do câncer, né, como eu já falei anteriormente, a gente se refere a uma doença que é estigmatizada, que é temida pela sociedade. Ninguém quer ter câncer, concorda? Ninguém quer ter um parente, uma pessoa que se ama com câncer. É porque tem a ideia de que é uma doença incurável, né, que é uma doença que vai encurtar a vida do paciente. É aquela que vai sentenciar o indivíduo à morte, né? Então, ainda permanece essa ideia. É uma questão cultural, é uma questão forte na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, existem já estudos que evidenciam que, apesar do câncer ter, né, esse estigma, tem pessoas que estão sobrevivendo a essa doença, que recebe o diagnóstico, realiza o tratamento e permanece vivo, permanece saudável, apesar das complicações, das consequências que o câncer traz. São pessoas que permanecem bem apesar da doença. Então, traz consigo um novo conceito, né, que é esse conceito de sobreviver, de permanecer bem apesar do câncer. Então, o sobreviver se refere àquilo que permanece depois de perder algo, né? E quando eu estava realizando a pesquisa do doutorado, muitos pacientes, né, a minha pesquisa era justamente entender esse conceito, para entender as necessidades de saúde dentro desse conceito da sobrevivência ao câncer. Então, quando eu estava estudando, tinha pacientes que chegavam e diziam assim, não, para ser um sobrevivente, a gente tem que passar por algo muito pior, né? Passar por um acidente de avião, né? Passar por um acidente de carro que quase me levou à morte. E eu não me sinto assim com o câncer. Então, do mesmo jeito que eu tive pessoas que não se sentem como sobreviventes, eu tive pessoas, indivíduos que eu entrevistei ao longo do doutorado, da pesquisa, e que se sentiram, sim, como sobreviventes, porque eles associavam que eles tinham perdido muito com a doença, né? Que o câncer tinha vindo para tirar, de fato, né, trazer perdas na vida dele. Então, ele se sentia como sobrevivente. Então, é um conceito que, quando a gente vai perguntar, né, para aqueles que vivenciaram o câncer, é um conceito que ainda gera dúvidas, tá? Mas que dentro da literatura ela faz bastante sentido e vocês vão ver. Então, continuando aqui, deixa eu pegar aqui o pincel. Aqui. Então, continuando aqui na sobrevivência, a gente tem uma situação de risco, uma situação de morte, de potencial morte, né? Que se enquadra aqui o abuso sexual, a violência familiar. Então, o câncer, as enfermidades cardiovasculares, os acidentes, os terremotos, são situações que podem colocar o paciente dentro de uma sobrevivência. Isso aqui foi tirado de um estudo de 2008, publicado, análise de conceito, publicado em 2008, acerca apenas da palavra sobrevivência. O que é sobrevivência? Foi realizada a análise de conceito e foi entendida que aqueles que passam por enfermidades graves, como enfermidades cardiovasculares e o câncer, bem como acidentes de carro, acidentes de avião, terremotos, são pessoas que podem estar e adentrar nesse universo da sobrevivência. Você sobreviveu a algo, você sobreviveu a um câncer, você sobreviveu a um acidente, a um terremoto. Né? São questões conceituais que para alguns de vocês que estão me ouvindo agora pode fazer sentido, para outros não. Né? Mas quando a gente entende que o câncer e a sua diversidade, né? A gente tem que entender que o câncer é uma diversidade de doenças, mas existem doenças que de fato traz um impacto muito maior, né, dentro
dos tipos de câncer, existem aqueles que trazem um impacto muito maior do que outros tipos de câncer. Então, obviamente, a depender do grupo de câncer que você questiona se sobrevive ou não, vai ter aqueles que vão se achar que não, e vão ter aqueles que vão se achar, sim, eu sobrevivi à doença, né? Então, vai depender aí do grupo de pacientes que você estará pesquisando. Vamos seguir para vocês entenderem qual o ponto que eu quero chegar. Provavelmente, vocês já ouviram falar da palavra sobrevida, né? Então, trouxe aqui 3 palavras: a sobrevida, a sobrevivência e sobrevivente. Sobrevida, ela vai se referir basicamente a, a um período estipulado pela classe médica, né, de 5 anos, no mínimo. Então, o paciente ele vai ter uma sobrevida de 5 anos, onde ele vai ficar em acompanhamento para avaliar se ele estará curado ou não. Então, é estipulado um curto período de tempo para se determinar alguns fatores, tá? E não é esse o principal foco quando a gente vai estudar sobrevivência ao câncer. Não é esse. Mas sim aqui. E os aspectos imbricados ao ser sobrevivente da doença dentro da fase da sobrevivência. O que está por trás? Quais são as necessidades em saúde daquele que sobrevive ao câncer? Esses são os pontos que a gente vai abordar aqui hoje. Quando a gente fala de sobrevivência ao câncer, a gente não pode deixar de falar desse autor, né, Mullan, que em 1985 ele citou pela primeira vez esse termo, sobrevivência ao câncer. Mullan é um médico que teve câncer e que ele, em algum momento na sua vida, ele não se sentia nem curado, nem doente. Esses 2 termos não definiam a pessoa que ele estava naquele momento. Ele, ao mesmo tempo que ele estava vivendo, ele também estava em um risco iminente de morte, né? Em um risco de desenvolver um novo câncer, de ter a sua vida abreviada. Então, ele não se sentia nenhuma coisa, nem outra. Ele se sentia como uma pessoa que estava aprendendo a viver com novas características, uma pessoa que estava em busca de uma qualidade de vida e que estava literalmente sobrevivendo à doença. E foi aí que emergiu o conceito da sobrevivência ao câncer. E aí, ao longo do tempo, né, tanto é que eu falei para vocês que é um termo que para nós pode ser recente, mas que já vem sendo estudado há um bom tempo. E aí, ao longo dos estudos dele, enquanto médico, ele dividiu a fase da sobrevivência, ele dividiu a fase da sobrevivência em aguda, estendida e permanente. E aí, isso aqui é de um artigo dele de 1985, e ele define a fase aguda, né, como aquele estágio médico, onde o paciente ele teve o diagnóstico e iniciou o tratamento. Essa seria a fase aguda da sobrevivência. A fase estendida é o período onde ele presencia um momento de incerteza e ao mesmo tempo de celebração, né, onde ele concluiu o tratamento e ele tem a incerteza de que será que o câncer vai voltar? Será que eu posso voltar à minha rotina, voltar ao meu trabalho, voltar para minha família, voltar saudável? Será que eu estou curado? É um momento de muitas incertezas e de muitas transições, tá? Talvez para você que não tenha algum parente ou que não tenha presenciado, né, através de uma pessoa querida, que tenha passado pela doença oncológica, para você às vezes pode não fazer sentido. Mas para quem vivenciou, né, na sua família, ou mesmo com alguém, né, vizinho, ou alguém que você ama, que está próximo a você, você consegue mensurar
o impacto dessa doença na vida daquele que sobrevive a ela, que vive, que vivenciou ela ao longo de alguns anos, e não só para ela, mas para sua família como um todo, né? O impacto ele é grande. E a fase permanente, né? Que é quando se desenvolve um sentimento de confiança, né? E que existe, ainda se carrega o risco de recorrência da doença, e que existe também a possibilidade de sobrevida a longo prazo e de mudança de vida a longo prazo, tá? Então, é um momento onde você já tem mula nessa definição, ele não trouxe anos. Ah, o agudo dura 2, 3, 6 meses. Estendido dura 2 anos. Não. Ele fala dessas fases associadas a características de como o paciente ele vai se sentir, tá? Então, o que a gente tem na sobrevivência permanente é aquela ressignificação da vida do paciente, onde ele aprende a viver, apesar da doença e apesar das complicações que a doença trouxe, mas ao mesmo tempo ele sabe de algumas incertezas que ainda permanecem. O paciente ele tem que estar no acompanhamento, ele tem que estar realizando exames rotineiros para que não venha a se descobrir um segundo câncer tardiamente, tá? Dentre outras características. Então, mais recentemente, né, isso aqui foi um artigo publicado por mim em 2015, eu desenvolvi uma nova análise de conceito. E, no momento de revisão de literatura, ficou entendido que a sobrevivência ao câncer é um processo que ocorre simultaneamente com a doença, que vai desde o seu diagnóstico até o fim da vida do paciente. Então, a sobrevivência, quando a gente olha enquanto profissional de saúde, a gente entende que se refere a uma série de cuidados que devemos adotar desde o diagnóstico até o fim da vida desse paciente. Quais seriam esses cuidados? Vigilância, manejo dos efeitos tardios, reabilitação, enfrentamento e promoção da saúde, no intuito de justamente garantir ao paciente uma qualidade de vida, tá? Então, a sobrevivência ao câncer, ao longo dos estudos, vocês vão poder entendê-la como um processo que se inicia no diagnóstico e vai até o fim da vida do paciente, um processo cercado de cuidados, de vigilância, de controle e gerenciamento dos efeitos tardios, um processo que requer a reabilitação, enfrentamento e promoção da saúde. Porém, você também vai poder encontrar a sobrevivência como uma fase específica dentro, como uma fase específica após o tratamento. E aí que está o grande ponto. Quando a gente olha dentro do contínuo do câncer, que é essa linha, a gente olha dentro do contínuo do câncer, que é essa linha, onde envolve prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento, a gente vai ter a sobrevivência e os cuidados de fim de vida. Então, quando a gente se refere à sobrevivência, ela também pode ser compreendida como uma fase pós-tratamento, uma fase específica que requer cuidados específicos, porque há uma necessidade em saúde específica. Então, eu trouxe para vocês aqui já sobrevida, sobrevivência, sobrevivente, e dentro do universo da sobrevivência, a gente vai ter alguns autores que irão defender a sobrevivência não como uma fase específica, mas iniciando desde o diagnóstico até o fim do tratamento, uma série de cuidados que requer atenção, tá? Ou ela será entendida como uma fase pós-tratamento. Uma fase onde o paciente ele vai ter concluído o tratamento, ele vai estar retomando para casa e existe aí um ócio.
dentro do cuidado em saúde. Eu não sei como que é desenvolvido o cuidado, né, e a rede de oncologia aí na Colômbia. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma negligência desses pacientes pós-tratamento. E por isso que essa definição da sobrevivência enquanto fase pós-tratamento, ela é tão enriquecedora aqui dentro do contexto do nosso país. E aí, quando vocês conseguirem entender a complexidade da sobrevivência, vocês vão conseguir entender que no momento que você aplica os cuidados necessários, desde o diagnóstico, o paciente chegará nessa fase pós-tratamento, um paciente com qualidade de vida muito melhor do que quando esses cuidados eles não são exercidos. Porém, ainda se faz necessário você ter uma fase da sobrevivência específica pós-tratamento, onde é necessário um follow-up, uma vigilância, o gerenciamento desses cuidados, a reabilitação, o enfrentamento e a promoção da saúde, específicos nessa fase, para se evitar ou mesmo para garantir uma qualidade de vida no fim da vida desse paciente. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje é justamente para essa fase da sobrevivência, seja entendida por vocês enquanto um processo que se inicia no diagnóstico até o fim da vida, ou mesmo como uma fase pós-tratamento, mas que deve ser executada. É necessário a gente aprimorar, né, dentro dos nossos serviços de saúde, a vigilância a esse paciente quando ele conclui o tratamento, né, que você gerencie os cuidados pós-tratamento, que você promova um programa de reabilitação de excelência a esse paciente, ou que pelo menos seja eficaz, para que reduza o impacto do tratamento na vida desse paciente, para que ele não venha a desenvolver efeitos tardios a longo prazo, que venha a afetar a sua vida, tá? Então, saindo agora da sobrevivência ao câncer e entrando no universo dos sobreviventes, o que a gente entende? O que seria sobreviventes do câncer? O termo sobrevivente, ele se aplica, ele é empregado justamente para caracterizar os sujeitos ou os indivíduos que vivem a sobrevivência, que vivem ou que vivenciaram o câncer, tá? E que passa pelo processo de sobrevivência. São aqueles indivíduos que realizaram o diagnóstico, que realizaram o tratamento, que vêm com o acompanhamento de uma equipe ao longo desse processo, ao longo desse contínuo do câncer, e que chega nessa fase pós-tratamento, que é a fase da sobrevivência, que ele chega muito mais com a qualidade de vida muito, na verdade, ele chega muito mais preparado nessa fase pós-tratamento. Ele chega muito mais preparado para viver uma vida apesar do câncer, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas a sobrevivência, ela se refere ao processo de cuidado que a gente tem que exercer desde o diagnóstico até essa fase pós-tratamento, onde ela se torna uma fase específica, né, e permanece até o fim da vida. E os indivíduos que vivenciam o câncer, eles em si são aqueles que vivenciam o processo da sobrevivência. Então, sobreviventes são aqueles que têm câncer, né, e que vêm aprendendo a viver com a doença ao longo do tempo. Então, mais alguns conceitos, né? O próprio Mullan, em 1985, ele se definiu como sobrevivente e definiu que é um termo que se aplica a todos os sujeitos diagnosticados com câncer, independente do curso ou etapa da sua doença, tá? Peters, em 2011, né, já define como uma fase que tem início lá desde o diagnóstico e que permanece até o fim da vida, né? Então, uma vez que você recebe o diagnóstico, você é um sobrevivente do câncer, tá? Então, é um conceito que vem, né, obviamente, com as pesquisas, ele vem se desenvolvendo, né? A sobrevivência seria uma fase, sobrevivência seria um processo. O sobrevivente, ele tem que se sentir sobrevivente desde o diagnóstico ou só sobrevivente após terminar o tratamento? São algumas dos questionamentos
que algumas pesquisas respondem, outros corroboram, outros discordam, enfim, né? Na verdade, o se sentir sobrevivente é algo subjetivo, é algo que é pessoal, né? Não, na verdade, não vai interferir no processo do cuidado se o paciente se sente sobrevivente ou não, né? Ele se sentir sobrevivente ou não só vai enriquecer ainda mais o universo da sobrevivência ao câncer. Então vamos um pouco de epidemiologia para vocês entenderem o quanto que essa temática ela é rica. Por quê? O que a gente tem ao longo do tempo é um grupo de pessoas que estão vivendo mais tempo. Então a gente tem um envelhecimento populacional e a gente tem uma tecnologia correndo a anos-luz, né? A gente tem a tecnologia se desenvolvendo com muita velocidade e isso é favorável para que cada vez mais tenhamos um número cada vez menor de indivíduos que venham a falecer por causa do câncer, né? Ou seja, nós temos cada vez mais indivíduos sobrevivendo à doença, indivíduos que concluem o tratamento ou que conseguem viver a longo prazo depois do diagnóstico do câncer, né? Aqui é a epidemiologia, os dados estatísticos, né, dos Estados Unidos, onde estima-se que haja 16,9 milhões de sobreviventes do câncer nos Estados Unidos. Né, isso representa 5% da população. Né, o número de sobreviventes do câncer está para aumentar em 31%, né, passando a 22,2 milhões de sobreviventes até 2030. Ou seja, o número de sobreviventes, né, tem aumentado cada vez mais. Tá? O número de pessoas que sobrevivem à doença tem aumentado cada vez mais. Que sobrevivem a mais de 10 anos, a mais de 7 anos, a mais de 15 anos a doença. Tá? Obviamente, volto a reforçar, não se trata de uma fase, de um número específico, né? De estou sobrevivendo há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos. Não é essa a questão. A gente está falando de um processo de sobreviver à doença cada vez mais com uma qualidade de vida melhor. Tá? É isso. É esse o principal ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Ser sobrevivente à doença, o indivíduo ele pode ser desde o diagnóstico. O processo de sobreviver e sobreviver com qualidade, ele deve ser desenvolvido desde o diagnóstico e ser efetivamente executado pós-tratamento, como uma fase pós-tratamento. Mas que, uma vez que ele é executado e executado com qualidade, né, o processo de vigilância, de reabilitação e de gerenciamento, que eu já falei para vocês anteriormente, a qualidade de vida a curto e a longo prazo do paciente, ela é muito melhor, o que permite que o paciente ele ressignifique sua vida e aprenda a viver com excelência, apesar das complicações, apesar do câncer. Aqui no Brasil, né, já é um dado aqui recente de 2020, opa, sou horrível com esse pincel. No Brasil, a gente não tem dados, né, de quantos indivíduos estão sobrevivendo à doença, né, de quantos indivíduos concluíram o tratamento, né, e voltaram à rotina, né, e que segue com acompanhamento. A gente não tem. O que a gente tem é apenas um dado geral de 650 mil novos casos, estimados aqui para 2020 e 2021, mas desses, quantos sobrevivem, quantos concluíram o tratamento, quantos seguem, né, no acompanhamento, no follow-up, a gente não tem, infelizmente. A gente não consegue, eu não consigo dizer para vocês quantos pacientes estão sobrevivendo. Então, entrando cada vez mais dentro, né, desse contexto da sobrevivência ao câncer, né, para quem tem interesse de pesquisar, quem tiver interesse de entrar nesse universo, garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Esse aqui é um livro que foi publicado, na verdade é um manual que foi publicado em 2006, isso, 2006, se chama From Cancer Patient to Cancer Survivor, Lost Transition. Isso aqui é a grande obra
né, o grande marco dentro da área da sobrevivência ao câncer, tá? De paciente com câncer a sobrevivente do câncer, né? Então, é um livro excelente, né? Eu chamo de livro porque ele tem mais de 300 páginas, então acabo chamando de livro, mas foi publicado há um bom tempo, mas traz, né, conteúdos que são pertinentes, principalmente para nós, né, talvez enquanto países em desenvolvimento, nós ainda estamos nos aprimorando dentro do contínuo do câncer, né, aprimorando enquanto pesquisadores, para poder entender melhor as necessidades em saúde dos pacientes com câncer. Então, esse livro é uma grande obra, uma grande referência dentro da sobrevivência ao câncer. Né? Ele enfatiza aspectos como gerenciamento do cuidado, enfrentamento e promoção da saúde desse grupo, especialmente pós-tratamento, tá? Que é aquela fase específica dentro do contínuo do câncer, a fase pós-tratamento, intitulada de sobrevivência ao câncer. E para vocês não acharem que eu estou falando bobagem, temos obras publicadas em revistas mundialmente conhecidas, obras de impacto, né, como aqui Shapiro publicou no The New England Journal of Medicine, um artigo sobre a sobrevivência ao câncer. Né? Então, isso traz para vocês que deixa eu só trazer para vocês, marcar aqui para vocês verem, que é um artigo de 2017, 2018, na verdade, um artigo de 2018, em que foi publicado nessa revista, apenas intitulado Sobrevivência ao Câncer, tá? É uma revisão onde ele destaca pontos acerca da vigilância, novamente, e do gerenciamento dos cuidados, né, dos efeitos tardios e em curto prazo que o paciente pode apresentar com o tempo. Então, a sobrevivência ao câncer é uma temática relevante, é uma temática que merece a discussão dentro da enfermagem, enquanto gerenciadora de um setor, né, enquanto gerenciadora de uma atenção primária, né, no paciente. Então, nós, enquanto enfermeiros, temos um papel fundamental no cuidado ao paciente sobrevivente do câncer. E o mesmo aqui publicado na Lancet Oncology, tá? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, um artigo, esse é de 2017, como está destacado, e aqui fala do acompanhamento, né, dos cuidados em acompanhamento de sobreviventes do câncer, os desafios e as soluções. Né? Então, a gente tem artigos excelentes que vêm para ajudar, né, a entender a sobrevivência ao câncer, ao processo de sobrevivência ao câncer, e aonde a gente pode, dentro da nossa rede de saúde, seja aí na Colômbia, seja aqui no Brasil, como fortalecer a qualidade de vida desses pacientes, reduzir a mortalidade, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem um grupo que tende ao envelhecimento cada vez mais. Com a tecnologia de saúde, a gente tem cada vez menos pacientes morrendo por causa do câncer, mas que ainda sofrem com o impacto dessa doença. Como amenizar? Quais estratégias a gente pode estar utilizando para amenizar os impactos que o câncer traz no indivíduo? Esse é um ponto que merece reflexão. Esse mesmo artigo traz essa figura, onde ela traz no centro o sobrevivente do câncer e traz justamente os problemas que ele enfrenta, tá? Então, ele traz aqui na legenda os efeitos tardios em longo prazo, que são esses em verde mais escuro, a dor, a fadiga, problemas no sono e problemas que ele também pode apresentar no curto e longo prazo.
problemas psicossociais, problemas econômicos, tá? Problemas espirituais, isolamento social, tá? Então, esse artigo consegue trazer para nós o impacto que o câncer traz na vida do indivíduo, a curto e a longo prazo. E só sabe quem vivencia. Só sabe o familiar que tem um paciente com câncer. E que sabe que um cuidado executado desde o diagnóstico, preparando o indivíduo para essas fases que o câncer traz, que o câncer acaba trazendo na vida dele, é super importante. Qual a importância da enfermagem, né? No papel, no cuidado a esses sobreviventes. Primeiro, nós conseguimos acompanhar esse grupo de pacientes, né, exercendo uma abordagem integral, acompanhando, né, seja dividindo esses pacientes em grupo, né, como já é realizado lá no Canadá, por exemplo. Né, a gente tem a Nursing Practitioner, onde ela exerce o acompanhamento de um grupo, por exemplo, de pacientes com câncer de mama, onde ela acompanha, ela liga, ela conhece as necessidades em saúde de cada um dos seus pacientes e ela gerencia os cuidados. Ela liga informando quando o paciente tem que se apresentar no hospital para uma consulta ou mesmo para realizar acompanhamento psicológico, dentre tantos outros serviços. Somos nós que gerenciamos, nós enfermeiros. Enquanto profissionais, nós podemos exercer uma abordagem integral, acompanhar e ofertar, né, e contribuir, na verdade, na qualidade de vida desse paciente. E aí eu vou trazer um pouco desse artigo que foi publicado por mim, que é uma análise de conceito, foi publicado em 2017, que é a análise de conceito da sobrevivência ao câncer, trazendo um pouco do que eu consegui aprender dentro do tempo dentro do tempo do doutorado, né, enquanto pesquisadora, o que é que eu pude aprender com os pacientes sobreviventes do câncer. Então, quais são os atributos da sobrevivência? O que é que eu consigo entender desse conceito de sobrevivência ao câncer? O que está por trás desse conceito? Né? O que ele traz? Que a gente possa entender como que é sobreviver, mesmo não tendo tido câncer. Né? Que vem ajudar a gente a entender um pouco dessa patologia e entender um pouco como essa patologia impacta dentro da vida daquele que vivencia. Deixa eu ir olhando aqui o horário para não me perder. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de atributo, a gente fala de essência. Qual é a essência do conceito? Né? Como que eu posso definir o conceito? Eu defini o conceito como um processo de liminaridade. E por que um processo de liminaridade? Porque quando a gente tem câncer, né, e a gente entra nessa fase, né, de pós-tratamento em específico, a gente vive um processo de mudança de plano. Concorda? Às vezes a gente tem um plano e ele é interrompido por uma patologia que faz a gente não pensar no dia de amanhã, que faz a gente pensar apenas no dia de hoje, tá? E o dia de amanhã a Deus pertence, tá? Então, quando a gente fala de sobrevivência ao câncer, a gente fala numa fase que também traz muita esperança, porque é uma fase onde o paciente já passou pelo diagnóstico, já passou pelo tratamento e que traz esperança para ele de que ele está voltando à vida dele, ao que ele chama de normal para ele, tá? E ao mesmo tempo traz muitas dualidades, muitas dúvidas, né? Ele traz momentos para o paciente de reflexão de vida em meio a tantas incertezas e dualidades, tá? E ainda também uma mudança de identidade. Né? Quando você conversa com um paciente com câncer, ele pode te dizer que ele está curado, como ele pode simplesmente achar que ele ainda está doente, que ele não está curado, que ele está doente porque ele ainda vai no hospital. Ele ainda tem um monte de exame para fazer, então ele é doente. Concorda? Então faz o paciente refletir muito acerca do que ele é nesse exato momento
Ele é um paciente? Ele é uma vítima do câncer? Ele é um doente? Ele é um curado? Ou ele apenas está sobrevivendo e aprendendo a viver com a doença? Obviamente, volto a reforçar que é um processo muito subjetivo. Cuidado culturalmente congruente. E aqui eu quero deixar bem claro que quando a gente fala no processo de liminaridade, quando a gente fala de sobrevivência ao câncer e seus atributos, a gente vai ter dois aspectos. O aspecto do paciente, e aí entra o processo de liminaridade, e o aspecto do cuidado culturalmente congruente dentro da enfermagem. Tá? Então, não só da enfermagem, mas dos profissionais de saúde. Tá? Então, eu vou colocar aqui, health care, só para vocês. Eu não perder muito tempo escrevendo. Então, quando a gente fala de sobrevivência ao câncer, quando a gente fala de sobrevivência ao câncer, a gente tem que pensar a sobrevivência dentro do aspecto do paciente, quanto do aspecto do cuidado em saúde, healthcare, onde entra a enfermagem, a medicina, a fisioterapia, a nutrição e a equipe multiprofissional como um todo. Tá? Então, a gente tem que considerar, enquanto profissionais, a experiência individual de cada um. A gente tem que garantir o gerenciamento e o controle dos sintomas, reforçar a importância do apoio e exercer um cuidado de qualidade. Então, quando a gente fala de sobrevivência ao câncer, a gente está falando desses aspectos, de aspectos individuais e de aspectos profissionais. Tá joia? A gente está entendendo. O que seria esse processo de liminaridade? É importante entender que processo significa avançar, seguir adiante. Então, quando a gente fala de sobrevivência, no momento que a gente tem, voltando mais um pouco, que a gente tem um processo de liminaridade, onde tem muitas dualidades, reflexões de vida, na perspectiva do paciente, a gente vai ter transição, transformação, um novo normal e uma mudança de identidade. Tudo isso dentro dessa definição do processo de liminaridade. E o que seria liminaridade? É quando o paciente não se sente nenhuma coisa e nem outra. Ele está no processo de descoberta, tá? Lembrando que eu estou falando na perspectiva do paciente. Estou falando na perspectiva do paciente. Mas nós precisamos conhecer quais são essas perspectivas para a gente poder ajudar o paciente a entender e a passar por ela da melhor maneira possível. Cuidado culturalmente congruente. O que seria isso? É um atributo que foi dado à sobrevivência ao câncer. Então, vamos tentar entender um pouco. Quando o indivíduo é comparado com o indivíduo, quando o paciente com câncer, ele é comparado com o indivíduo saudável, ele tem pior resultado em saúde. Ou seja, a qualidade de vida dele tende a ser pior do que quando comparado a indivíduos saudáveis. Obviamente, tem estudos que já reforçam que a qualidade de vida, a depender do momento que você avalia essa qualidade de vida, ela tende a melhorar com o tempo. Tá? O aumento aqui, com essa fase da sobrevivência ao câncer, o foco ele reside em justamente revelar e analisar como os pacientes estão vivendo, como eles viverão em curto e em longo prazo, entrando em sintonia aí com a qualidade de vida.
Então, o cuidado culturalmente congruente, ele vem justamente chamar a atenção de nós, profissionais de saúde, a observar o paciente e as suas peculiaridades e a todo o seu processo de liminaridade, de incerteza, de dúvida, de complicações em longo e curto prazo, de mudança de identidade, de problemas financeiros, de problemas de sono, dentre outros problemas que ele pode apresentar. Além de ser grupos, deixa eu só passar aqui para vocês, além de ser grupos com diversidade. Então, quando eu falo em cuidado culturalmente congruente, é tentar ofertar para esse grupo de pacientes que podem apresentar diferentes gêneros, diferentes classes socioeconômicas, diferentes níveis de educação e diferentes tipos de religião. É a olhar e reconhecer esses grupos desiguais, é a olhar o paciente e o seu individual, e não o paciente com câncer igual a todos os outros. Eles não são iguais. Eles têm características próprias, eles têm características muito particulares, tá? Então, o paciente, ele deve ser olhado individualmente, de acordo com as suas características, tá? Ele merece esse tipo de cuidado. Então, quando a gente fala da sobrevivência ao câncer, que a gente fala do conceito, né, desse atributo de cuidado culturalmente congruente, a gente está falando em promover um cuidado harmônico, semelhante em características, obviamente, a gente tende a ter características, a ter planos de cuidados semelhantes semelhantes ao tipo de câncer, mas que apresentem propriedades e que sejam congruentes entre os indivíduos. Ou seja, que atinja individualmente o indivíduo com a sua integralidade, né, e individualidade, que atenda àquela demanda daquele indivíduo, mas que permaneça com características harmônicas, semelhantes entre si, olhando o indivíduo, de modo que a equidade possa ser garantida. Tá? Então, para que a gente consiga exercer esse cuidado harmônico e culturalmente congruente, é necessário exercer uma boa comunicação. Não é fácil você lidar com gêneros diferentes, religiões diferentes, classe econômica diferente, requer postura diferente enquanto profissional de saúde, concordo? Então, a comunicação ela é uma das peças-chave na aplicação e desenvolvimento do cuidado culturalmente congruente, dentro da sobrevivência ao câncer. Né? Uma comunicação que considera as características socioculturais, ela pode melhorar os resultados do tratamento, assim como o acesso aos cuidados em saúde e também a sua qualidade no serviço em saúde, tá? Garantindo assim a redução e eliminação das inequidades, tá? Então a comunicação é um ponto extremamente relevante dentro da sobrevivência ao câncer, principalmente a escuta ativa, onde a gente possa ouvir o paciente, reconhecer quais são os cuidados em saúde que ele necessita e agir ativamente, ou seja, qual a rede? Cadê o psicólogo que pode estar acompanhando esse paciente? É um paciente que vem apresentando muita ansiedade. Qual a rede mais próxima que possa atender com práticas complementares em saúde? Né? Com a acupuntura, porque o paciente já falou que gosta, já fez uma vez e gostou, deu resultado, onde a gente pode intervir, tá? Onde a gente pode gerenciar, acompanhar e intervir com qualidade. Esse é outro questionamento que fica para vocês refletirem. Ainda dentro do cuidado culturalmente congruente, plano de cuidado. E aí que está um grande desafio, porque ainda é muito incipiente o que a gente tem na literatura, tá? Há cada vez mais estudos que abordem, né, o plano de cuidado, que tragam planos de cuidados por tipo de câncer, mas ainda assim há muita dificuldade, principalmente por defender alguns atores, acreditar que o cuidado ele deve ser individualizado e deve ser específico para um tipo de câncer. Mas o câncer é uma doença muito heterogênea, né? E a individualidade também é muito heterogênea.
Então, o plano de cuidado, ele pode ser harmônico, a depender do tipo de câncer, né, por tipo de câncer em específico, mas ele deve considerar a individualidade. Então, né, vamos pensar em elaborar planos de cuidados para a nossa instituição, que possa, na verdade, garantir cuidados ideais e integrais para o sobrevivente. Obviamente, mantendo a intenção de detectar precocemente uma recidiva ou um segundo câncer, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que muito, talvez, da nossa política em saúde deve ser revista. Muito do nosso serviço hospitalar deve ser revisto, né? Eu não sei como é a organização, o esboço, né, o esqueleto da rede de saúde aí da Colômbia. Aqui no Brasil, a gente é organizado em níveis, né? Nível primário, secundário e terciário. Quando o paciente ele é diagnosticado, ele sai, teoricamente, do nível primário ou secundário e vai para o terciário. Só que é para o nível primário manter a responsabilidade e o acompanhamento desse paciente que está aqui no nível terciário, o que não acontece, tá? Infelizmente, quando o paciente sai do nível básico e vai para o nível terciário, que é a alta complexidade, né, que é quando ele vai fazer o tratamento, ele vai ter o médico oncologista acompanhando ele vai ter a ultrassom, a tomografia, a ressonância magnética a dispor dele, esse paciente ele perde o vínculo com esse nível de atenção. Esse nível de atenção não consegue acompanhar o paciente. Então, é um paciente que quando ele passa meses, né, em acompanhamento aqui no nível terciário, e ele volta para casa, essa atenção básica, que é gerenciado pela enfermagem aqui no Brasil, ela nem sabe que o paciente retornou. Infelizmente, quando o paciente, ele sai do nível terciário e ele retorna para casa, esse paciente, essa enfermagem não consegue muitas vezes, nem saber que esse paciente retornou. E é justamente nesse momento onde ele retorna para casa, que ele finalizou o tratamento, que ele tem uma série de dúvidas, porque ele perdeu o vínculo com o médico, que era o principal suporte dele lá na atenção terciária, ou mesmo a equipe de enfermagem. Quando ele rompe esse vínculo com a atenção terciária, ele deveria, pelo menos, retornar o vínculo com a atenção primária, que é aquela atenção que vai acompanhar o paciente, que deveria, né, organizar a rede de apoio desse paciente e serviços de saúde que pudessem garantir um retorno eficaz, né, um retorno de qualidade desse paciente, o que não acontece. Então, pensando nesse plano de cuidado, né, justamente para mim, enquanto enfermeira, né, aqui no Brasil, e reconhecendo a lacuna que nós temos de comunicação entre a atenção básica e a atenção terciária, né, há uma lacuna onde esses pacientes eles são negligenciados, existe uma necessidade urgente de trabalhar esses planos de cuidado dentro da atenção primária, para que esse vínculo ele seja fortalecido, para que essa rede de atenção à saúde ela possa ser eficaz e de qualidade. Então, segundo aquele livro que eu falei para vocês no início, né, publicado em 2006, desculpa, ele fala que o plano de cuidado ele tem que garantir recursos de prevenção e detecção de novos cânceres, tá? Ou a recorrência do primeiro câncer. O plano ele tem que garantir técnicas de vigilância, né, de propagação do câncer, novos cânceres e recorrência desse câncer, técnicas de intervenção em saúde para possíveis consequências do câncer e seu tratamento, e coordenação e gerenciamento da comunicação entre os profissionais
de saúde e demais especialistas, né, que aí entra a psicologia, o serviço social, né, acupunturistas, enfim, garantindo que todas as necessidades dos sobreviventes sejam atendidas. Essa é o foco do plano de cuidado, que foi garantido lá em 2006 e que a gente ainda caminha a passos lentos para alcançar. Como consequência, tá, de um cuidado culturalmente congruente, com um plano de cuidado eficaz, com uma comunicação eficaz, que possa olhar o processo de liminaridade que o paciente vivencia, né, que o paciente sobrevivente do câncer vivencia, como consequência, você vai ter uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida, tá? Que é um conceito subjetivo, complexo, multidimensional e que tem padrões únicos, tá? E que muitas vezes ele não pode ser quantificado, tá? Mas uma vez que você propõe uma estratégia, né, voltado para as características sociais da sua população, né, voltado para as características de acompanhamento da unidade de saúde, você consegue acompanhar esse paciente e garantir que esse paciente ele tenha uma rede de apoio eficaz, ele possa ter as suas incertezas, angústias e ansiedades reduzidas, que o medo dele da recorrência da doença seja mínimo, tá? Porque ele vai existir, certo? Mas que ele pode ser amenizado, tá? É um paciente que ele pode fortalecer sua resiliência, é um paciente que pode apresentar um crescimento pessoal, tá? Ele pode começar a ver o câncer não só com os olhos negativos, mas começar a ver pontos positivos dentro de um universo negativo que a doença traz para si, tá? E vocês podem olhar para mim e dizer, nossa, Rafaela, você está louca. Como que o paciente, ele pode ver coisas positivas dentro de uma doença tão estigmatizada, tão temida? Garanto a você que ele vê, tá? Tive pacientes tenho pacientes até hoje que eles olham para si e eles conseguem ver pontos positivos da doença, que a doença trouxe para a vida deles. Então, eles vivenciam um processo de crescimento pessoal, tá? A alteração da forma de ver a si mesmo, tá? Perdoem minhas linhas, porque é muito difícil fazer elas retinhas. Então, é a alteração da forma de ver a si mesmo. É buscar reinventar a sua forma de viver. E isso, o processo de sobrevivência ao câncer, ele garante. Uma fase de sobrevivência ao câncer de qualidade, com um cuidado culturalmente congruente, ele pode garantir isso. Pode ajudar o paciente a vivenciar esse processo. Para alguns pacientes, pode passar meses e ele já vai estar olhando tudo que ele vivenciou com o câncer com as lentes positivas. Para outros pacientes, pode passar anos para que ele possa se enxergar positivamente, tá? Então, esse termo crescimento pessoal, ele advém da psicologia, tá? Crescimento pós-traumático. Já tem muitos estudos acerca desse tema. Merece sua atenção se você tem interesse, né, de seguir a área da oncologia, de pesquisar, de fazer pesquisas acerca. É interessantíssimo você pesquisar o crescimento pós-traumático, o crescimento pessoal que os pacientes oncológicos vivenciam, tá? E aí a gente já está finalizando. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que é ser sobrevivente, né? E o que é a sobrevivência ao câncer, né? Que processo é esse, que fase é essa e o que está por trás. Muito ainda precisa ser feito. Eu trouxe a vocês apenas questões conceituais, né? Precisamos vivenciar isso na prática, né? Eu tenho desenvolvido alguns grupos aqui no Brasil, onde a gente tem trabalhado, né? Eu, juntamente com alguns alunos, estamos fazendo levantamento de grupos de pacientes, né? Pós-tratamento,
que possam trazer para nós, né, justamente as necessidades em saúde, para que a gente possa garantir, ou pelo menos elaborar os planos de cuidado e as intervenções, tá? E aí, eu sei que muitos, com certeza muitos de vocês, né, sabem o que é cuidados paliativos, conhecem esse termo, sabe o quanto que ele é importante dentro do contínuo do câncer, né, e o quanto que ele vem sendo debatido e discutido. E aí eu já trago para vocês um outro termo, né, que é a sobrevivência ao câncer, e que pode agora estar gerando confusão aí na cabecinha de vocês, porque eles são muito semelhantes, tá? Existe um grupo de pesquisadores que estão estudando a sobrevivência e separando um momento específico para entender, na verdade, um momento específico dentro do contínuo do câncer, onde nós temos tratamento, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, sobrevivência ao câncer e cuidados paliativos, tá? Então, existem essas duas fases. Porém, existem pesquisadores que não incluem a sobrevivência ao câncer, que entendem cuidados paliativos como tudo isso que eu falei, tá? Consegue olhar os cuidados paliativos envolvendo toda a sobrevivência ao câncer. Então, para isso, né, fica aqui uma nova discussão, né? Qual que é a diferença dos cuidados paliativos para a sobrevivência ao câncer? Deixa eu beber uma água. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? O que a sobrevivência contribui para os cuidados paliativos e o que os cuidados paliativos contribuem para a sobrevivência ao câncer? Né? Isso aí ficará para um próximo momento, né, que a gente pode discutir. Coloco-me à disposição caso vocês tenham interesse, né? Acho bastante pertinente e é uma área que para mim ainda precisa ser melhor pesquisada para a gente conseguir separar, né, e entender cada uma das etapas do processo. Então, como conclusão, eu trago para vocês aqui já a imagem que eu já trouxe para vocês lá em cima, onde a gente tem, como eu acabei de falar, prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento, sobrevivência ao câncer e os cuidados paliativos, cada um com sua demanda, cada um com sua necessidade. Em específico, eu venho aqui em defesa da sobrevivência ao câncer, né, como uma fase específica pós-tratamento, que requer cuidados desde o diagnóstico, né, de acompanhamento desse paciente, desde o diagnóstico até o fim da vida, né, onde o paciente ele vive uma série de demandas que são negligenciadas pelo serviço de saúde e que uma vez que você consegue exercer cuidados de qualidade, tá? Um cuidado individualizado, um cuidado culturalmente congruente, que consiga impor em prática o princípio da equidade, você consegue garantir que o paciente ele tenha um crescimento pessoal e possa vivenciar uma vida com a melhor qualidade, para que quando ele chegar nesse momento aqui de cuidados paliativos, ele possa se sentir muito melhor, que ele possa se sentir uma pessoa que deu o seu possível, que foi bem acompanhado e bem atendido ao longo dos anos né, com a doença, tá? Tá aqui algumas referências, né, alguns sites que eu uso para estar pesquisando sobre a sobrevivência ao câncer, né? São sites americanos, né? Eu não coloquei nenhum canadense, creio que são todos americanos. Então, a gente tem, já nos Estados Unidos, órgãos e instituições que já acompanham os pacientes sobreviventes. Então, a gente consegue acessar esses sites, eles são abertos, e caso vocês tenham interesse, vocês podem visitar e entender mais, né, desse grupo, que eu sou apaixonada, eu sou suspeita a falar, né? Aqui está meu contato,
Trouxe aqui até a foto do local onde eu trabalho, né? Eu sou aqui na região nordeste do Brasil, trabalho nessa instituição aqui da foto, na Universidade Federal de Pernambuco. Tá aqui meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, e o Instagram, caso também queira entrar em contato por lá, tá? Agradeço muito a oportunidade, né? Coloco-me à disposição, mais uma vez, né, para que vocês entrem em contato, para a gente estabelecer vínculo, né, compartilhar aí as nossas pesquisas, nossos anseios com relação aos pacientes, com relação ao nosso sistema de saúde. Coloco-me à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço a oportunidade, é um prazer, tá? E é isso. Até mais e um bom dia, um bom evento para vocês.